Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero aqui já cumprimentar, e estou muito feliz nessa tarde, cumprimentar aqui o doutor Lucas. É Barbieri, né, doutor? Isso, Barbieri. É nome difícil. Barbieri. Quero cumprimentar aqui o doutor Henrique, que está aqui conosco. Doutor Henrique Cardoso. Quero cumprimentar também a Aline, que está aqui nos acompanhando hoje nessa tarde. Estamos começando hoje fazendo uma palestra sobre o cateterismo. Muita gente pergunta, né, como é realizado o cateterismo, quanto tempo demora esse procedimento, qual é a recuperação, por que as pessoas, doutor, têm que fazer esse procedimento, qual é o tipo de exames. E se também, quando dá o infarto do miocárdio, se a pessoa morre, e se existe uma prevenção. E como faz, doutor, para chegar até o cateterismo, né? Passa por um posto de saúde, vai para a urgência, emergência, essas dores, né? Será que são confundidas também? Eu digo porque eu já trabalhei em atenção básica e fui também diretora da policlínica. Então, chegava algumas situações lá para mim, de especialidade, que era a pessoa estava para ir para o cardiologista, Aline, com urgência. E, na realidade, a pessoa não tinha problema de coração, ela tinha problema até de gases, né? Existe também, pode confundir, tem que ser feito exames. Então, hoje, o doutor Lucas vai estar aqui conosco, junto com a Aline e o Henrique. O Henrique, que ele é vascular, ele está aqui desse lado, né, doutor Henrique, vascular. Gente, hoje nós estamos aqui com feras. Estou aqui no meio deles, estou muito feliz, porque a intenção realmente é dar prevenção, que as pessoas possam, em casa, entender quais são os exames que devem ser feitos, quanto tempo pode ser que demora, ou não demora para fazer? Será que, se demorar, a pessoa pode vir a óbito? Então, eu gostaria hoje, doutor, que nós pudéssemos falar um pouco com vocês aí de casa, as donas de casa que estão aí nos assistindo, e não só a dona de casa, mas a todos de Osasco que está participando hoje nesse evento conosco, né? E ao público presente aqui, que está aqui hoje nessa tarde. É gratificante estar aqui com eles hoje. Para mim vai ser um grande aprendizado, viu, doutor? E vamos falar também sobre vascular, né? Se der tempo, nós vamos falar sobre vascular. O doutor está aqui. E, às vezes, as pessoas pensam, será que é só com problema na perna, doutor, né? É varizes, né? E não é, gente. Então, hoje ele vai falar com vocês também, viu? E fique ligadinho aí, que nós vamos começar, inclusive, com a Aline, que vai falar conosco. A Aline é enfermeira, vai falar conosco hoje sobre o processo, como chegar até o hospital, não é isso, Aline? Isso. Então, vamos deixar aqui o microfone para ela. E, olha, dá tempo ainda de você assistir conosco, hein? Boa tarde a todos também. Meu nome é Aline Machado, eu faço parte da diretoria do Hospital Antônio Giglio, e hoje eu tenho que agradecer primeiramente à vereadora Lúcia, né, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui e falar um pouquinho do nosso serviço, né, da hemodinâmica do nosso hospital. Primeiramente, como é que funciona? Como que esse paciente chega para nós no hospital? Então, ele sempre vai vir ou de algum PS do município, né, ou de alguma UPA. Como que ele chegou nesse PS ou nessa UPA? Ele vai sentir uma dor precordial, né? Às vezes que eles confundem com gases ou Aline, aquela dor... eu só vou pedir para você ligar o microfone. Liga, fala mais pertinho. Então, quando eles vão chegar nessa UPA ou nesse PS, vai ser essa queixa de uma dor, ou uma dor abdominal, né? Ou uma dor no miocárdio, uma dor no coração, como eles dizem, e o médico já vai identificar que pode ser um infarto. Vai solicitar os exames na unidade de origem, né? Após isso, solicita a vaga para a CRUI. O que é a CRUI? A CRUI é a regulação municipal, né? Que ela acaba sendo aquele CROSS que nós temos municipal. Então, a CRUI pega esse pedido, direciona para nós no hospital, nós vamos avaliar e ceder a vaga. Cedida essa vaga, o paciente chega para nós, o nosso clínico da emergência avalia.
solicita os exames pré-operatórios, né? Aí geralmente é um ecocardiograma, um novo eletro, enzimas cardíacas, e direciona para a equipe da hemodinâmica. Então, basicamente, a porta de entrada é essa no hospital. Tá? Vou passar a palavra para o Dr. Vitor Henrique. Ele vai falar um pouquinho também como que esse paciente que antes ficava vários dias internado, quais os benefícios de termos a hemodinâmica no município? Antes de você passar para o doutor Henrique, eu acho que é importante falarmos também que em Osasco, por que Osasco tem o cateterismo? Osasco não tinha cateterismo. As pessoas ficavam 40 dias internado, muitos acabavam até falecendo, esperando a vaga do Estado. Então, tem gente que não sabe que Osasco hoje tem um cateterismo. E nós já temos há algum tempo. Nós temos desde 2020. Exatamente. É isso, Aline? Desde Exatamente. 2020, nós temos o cateterismo em Osasco. Então, é importante, eu quero até agradecer aqui, ao vivo, o prefeito Rogério Lins, porque é competência exclusiva do Estado, e nós temos em Osasco, além do cateterismo, nós temos também ressonância. Eu costumo sempre falar aqui em Osasco, qual é o município que faz hoje cateterismo, que realiza o cateterismo? Nós, em Osasco, fazemos. Então, isso é muito importante. A Aline falou das pessoas ficarem internadas há quanto tempo. Então, hoje não fica mais. Hoje não fica mais internado. Logicamente que quando a pessoa também se cuida, doutor, depois eu quero perguntar para o doutor, se a pessoa vai uma vez por ano passar no médico, faz os seus exames, realiza 2 vezes por ano, acredito, vou falar 2 vezes por ano, em 6 meses, ela tem uma prevenção e ela pode ser avisada ali no exame, como ela até falou mesmo, do enzimas, né? Isso, enzimas cardíacas. E já vai ali entender se a pessoa precisa ou não. Né? Então, doutor Henrique, nós vamos te receber aqui, eu quero te agradecer. Osasco agradece, porque Osasco agora vai ficar mais atento. Né? A gente, mulheres, a gente até se cuida mais do que os homens. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Eu canso de ir no posto de saúde, tem 100 mulheres e 2 homens. Não é verdade? O homem só vai realmente quando já está doente. Então, é importante, e perguntar depois aqui para os 2 médicos que estão aqui, se é mais comum mulheres ou homens, né, ter esse infarto, que possa causar até, não sei se o infarto do miocárdio ele acaba matando. E muita gente, eu também tenho uma curiosidade, porque assim, por que as pessoas morrem dormindo, doutor? Eu queria entender melhor, porque a maioria das pessoas que tem um infarto do miocárdio, né, acaba indo dormir e depois não levantam mais. Né? As pessoas que a gente já morreu do quê? Né? Morreu, infartou, estava dormindo, depois não levantou mais. Logicamente que não vai levantar, mas o porquê? Será que quando descansa, que o coração está mais calmo, né, que vem esse infarto? Mas é isso aí, doutor. Vamos te receber aqui de braços abertos. Viu? Obrigado, vereadora Lúcia. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde às senhoras e senhores que aqui se encontram. Boa tarde a todos os munícipes de Osasco. Tá? Meu nome é Vitor Henrique Cardoso, eu sou diretor clínico do Hospital Municipal Antônio Giglio. Gostaria de agradecer também a todos os vereadores e dar os parabéns ao prefeito Rogério Lins e à Secretaria de Saúde, representada pelo Dr. Fernando Machado, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Bom, em relação às doenças cardiovasculares, gostaria também de agradecer à vereadora Lúcia, né, por dar ênfase nesse assunto, que é uma doença de alta prevalência, né, e com a chegada da hemodinâmica no nosso município, os ganhos são evidentes, né, no nosso dia a dia. Os pacientes, anteriormente, eles ficavam internados cerca de 40 dias, aguardando a regulação, e hoje a gente consegue, com brevidade, né, dar saída para esses casos. Isso impacta diretamente na economia que é realizada no município, porque aumenta o giro de leitos. E, obviamente, o que a gente mais preza é pela saúde da população, e isso, nitidamente, os reflexos disso são notáveis. Eu falo também pela cirurgia vascular, né?
Uma doença que é muito prevalente, também a doença arterial obstrutiva periférica. A gente tinha uma enorme dificuldade também, eram cerca de 30, 40 dias, que, como alguns não sabem, né, são essas lesões que ocorrem nos membros inferiores, e aí as pessoas... O desfecho natural, em algumas situações, de fato, evoluir para a amputação. E vocês sabem muito bem que, quando a gente consegue otimizar e dar um tratamento precoce, a chance da gente preservar o membro do paciente é muito maior, né? A gente também entende a questão do município, a atenção básica, os cuidados, a prevenção das doenças, e isso tudo a gente entende o quanto é carente, às vezes, as pessoas que nós tratamos. Então, com a chegada desse serviço, os números são evidentes, isso houve uma melhora significativa, e o resultado a gente já sabe qual que é, né? Preservar a vida. Então, é isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Lucas Barbieri, tá? E qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição. Obrigado. Quero agradecer, doutor. Obrigado. Quero agradecer de verdade. Eu acho que, se todo mundo pudesse, né, ter essas prevenções no seu bairro, seria muito importante, né? Me recordo que, quando eu era do posto de saúde, eu gostava muito de fazer nas praças, fazer prevenção realmente para as pessoas, né, para diminuir as filas dos hospitais. E, antes de passar para o doutor Lucas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 18 milhões de vítimas por ano. Deste total, 85% são consequentes de infarto do miocárdio, de acidentes vasculares cerebrais, que é AVC, né, que as pessoas é conhecida como AVC. Então, veja bem, de 18 milhões, 85%. É um número muito alto. E já pergunto também, doutor, se é alimentação? Será que é alimentação? Será que é muito medicamento que as pessoas tomam? Porque todo mundo que a gente conversa, a maioria usa medicamento, uso contínuo. Nosso presidente chegou aqui, Carmônio Bastos. Pode vir, presidente. Nosso presidente chegou. Esse daí é atleta, né? Inclusive, falar de atleta, doutor, eu acabo assistindo, vejo, poxa, um cara infartou no campo. O cara é atleta, ele infartou no campo. Tudo bem? Fica aqui mesmo. Poxa, tem uma alimentação saudável e ele infartou no campo. Então, eles falam muito também de doença de Chagas, né? De doença de... Tem, assim... Eu estou fazendo um monte de perguntas juntos, já para o doutor vai falar em casa, mas eu acho isso importante, porque, às vezes, em casa, elas vão entender da forma que eu estou falando, né? E o que nós precisamos hoje também é uma atenção que nós já temos, né? E você vê, em cada bairro tem um posto de saúde. Em cada bairro tem um posto de saúde, temos clínico, temos ginecologista, e os clínicos que encaminham para a atenção básica, que vai para uma policlínica. E lembrar, né, doutor, porque quem passa no posto de saúde são as pessoas que não estão doentes, porque o posto de saúde é para prevenção. Então, quando chega numa urgência, né, ou emergência, é porque já estão doentes, não é isso? Então, doutor, eu vou deixar com você, eu quero que você tem muita coisa para falar conosco, vou abrir o espaço para você falar. Mas você, em casa, hoje vai saber o que é infarto do miocárdio e vai saber também o que é um cateterismo. O doutor está aqui. É o doutor mesmo que opera, doutor, aqui em Osasco? É o doutor? Bacana. Ele faz parte de uma equipe. Doutor, encosta mais o microfone. Tá? Então, está aqui com vocês hoje o doutor Lucas Barbieri, vai falar com vocês e vai dar uma explanação para nós aqui também. Está com você a palavra, doutor. Pode encostar mais o microfone, tá? Gostaria também de falar que nós estamos aqui hoje também com o Paulo, diretor, está aqui conosco hoje, do Hospital Giglio, Antônio Giglio, está aqui presente conosco hoje também. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde a todos que estão em casa. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, ao prefeito do município, o senhor Rogério Lins. Em nome do presidente da casa, que está aqui conosco, o vereador Carmônio, gostaria de parabenizar todos os vereadores pelo trabalho que têm fazendo nessa cidade, em especial a vereadora Lúcia, que está aqui do meu lado, que me convidou para
estar aqui alguns minutos dessa tarde, algumas horas, se possível, falando sobre a doença do coração. Primeiramente, vereador, as perguntas são bem abrangentes e muito pertinentes para o que acontece no dia a dia aqui no município, né? Eu fiz uma apresentação breve para a gente entender um pouco mais o que é o exame de cateterismo. Para que serve, qual é o motivo e o que ele está fazendo aqui. Eu sou formado em cirurgia cardiovascular, fiz algumas especializações, fiz alguns treinamentos fora, e hoje eu faço parte aqui do time do Hospital Municipal do Antônio Giglio. Tenho a honra de estar presente naquele hospital lá. O primeiro slide que eu quero colocar aqui, deixa eu só fazer uma... Esse slide ele mostra para a gente os hospitais de média complexidade, como se apresenta a doença cardiovascular. Como a gente pode ver, em números de pacientes atendidos, hospitais de média complexidade, que são os hospitais que todo município tem, um hospital de média complexidade. As doenças cardiovasculares, ela está relacionada a terceira maior incidência de paciente que procura a porta do pronto-socorro para poder ter o seu atendimento, para poder ter esses cuidados. Quando a gente fala em hospital de alta complexidade, que esses hospitais estão mais relacionados ao hospital do Estado, tudo, a doença cardiovascular ela passa para o número 1 do problema. Então, a maioria dos pacientes que procuram esses hospitais é por causas cardiovasculares. Quando a gente chegou aqui no município, por volta de 2020, a gente tinha isso que a senhora lembrou muito bem, desses pacientes que ficavam internados no hospital, aguardavam 40 dias, mais ou menos, alguns até mais, para poder fazer o cateterismo. E nesse cateterismo, eles eram encaminhados para um hospital do Estado. Nesse hospital do Estado, eles realizavam o exame, voltavam ao hospital municipal e lá esperavam mais alguns meses para poder fazer uma angioplastia coronariana, que é colocar um stent no coração, ou até mesmo para fazer uma cirurgia maior, uma cirurgia de peito aberto. Vendo isso, toda a gestão do hospital e a gestão do município como um todo, e todos envolvidos, conseguiu instalar esse projeto, que hoje a gente já conseguiu fazer mais de 1.500 procedimentos em relação à alta complexidade cardiovascular. Seja o cateterismo, seja o implante de stent em coronária, seja o implante de marca-passo, seja cirurgias de peito aberto. Hoje, tudo isso a gente faz aqui no Hospital Municipal. Falando um pouco sobre o estudo hemodinâmico, ele é nada mais, nada menos, quando a gente fala do cateterismo, ele é o estudo do vaso. Esse vaso pode ser uma artéria, esse vaso pode ser uma veia. O exame ele se completa por fazer a punção de alguma artéria periférica ou veia periférica e nela introduzir um catéter e injetar contraste para fazer o estudo, para fazer a imagem desse vaso, para saber o que a gente precisa fazer para o paciente. Esse procedimento é um procedimento que já começou há muito tempo, no começo de 1900 já se fazia alguns estudos em animais, pensando no como poderia fazer os estudos dessas artérias e veias. Depois disso daí passou para fazer em seres humanos, e aonde a gente consegue ter o primeiro implante de stent, mais ou menos, foi em 87. Né? Então, assim, é uma tecnologia, 1987 para cá, não é tão antiga. Então, é um procedimento relativamente mundial novo. Né? Então, é uma coisa que a gente consegue fazer aqui no hospital. A imagem atrás do vídeo que aparece é o procedimento
de uma angioplastia de uma artéria. Essa artéria que vocês conseguem, que vocês estão visualizando aqui atrás, é uma artéria doente, e onde se passa um fio por dentro da lesão, que é a doença chamada aterosclerose, que é uma inflamação dos vasos. Essa doença é a mesma doença que dá o AVC, que dá o problema na perna, é a doença do entupimento. Quando ela dá no coração, a gente chama, entope de uma vez, a gente chama de infarto. Quando ela dá no coração só o sintoma, ela é angina, que nada mais é do que a dor no peito, né? E a continuidade do procedimento, a gente vê que, no final de tudo, depois de preparar o vaso, passar um balão, dilatar a lesão, a gente coloca uma endoprótese, que é uma prótese de uma liga cromo-cobalto ou uma similar, que faz o papel de manter essa artéria aberta. Então, o que estava obstruído já não está mais obstruído. Aqui digo um pouco da parte do sistema circulatório nosso, que é complexo, que é cheio de artérias, veias pelo corpo inteiro. O nosso corpo, pelas artérias, passa oxigênio, nutrientes, e o sangue é o que mantém todos os órgãos sadios e vivos, né? Então, a falta dele no coração, a falta do sangue, gera um infarto. Vou pular um pouco aqui, que tem uns termos mais técnicos, para tentar responder as perguntas que foram feitas. Todo o sistema circulatório, a saúde como um todo, como já foi dito aqui nessa mesa, ela depende muito de como a pessoa se comporta, de como ela se cuida. Se a pessoa tem uma história familiar, a gente não consegue mudar e tirar, ela tem mais incidência de ter a doença. Se ela tem história familiar e ainda ela tem obesidade, ainda ela tem colesterol alto, tudo isso vai somando para piorar aquela doença aterosclerótica, que é a doença do entupimento. Aqui é um vaso na parte de cima, um vaso com uma... Doutor, só para... Você falou em obesidade, né? E é preocupante, né? A obesidade é preocupante. Então, quantas pessoas hoje relacionadas... Falou em obesidade, entrou o Cezinha ali, que está fazendo um regime forte, mas, assim, eu fico imaginando quantas pessoas que não conseguem até emagrecer e acabam infartando, né? Acaba infartando e acaba morrendo. Acaba morrendo, porque, assim, o peso... Nós atendemos um pouco tempo aí no gabinete, uma pessoa muito forte, acho que pesava quase 200 quilos, e foi encaminhado, a gente foi até fiscalizar como estava andando o andamento dessa pessoa, muito jovem, menos de 30 anos, e ele acabou falecendo. Então, assim, é importante que realmente as pessoas possam ter saúde de verdade para poder cuidar, né? Sem dúvida. Porque a maioria, você está com um problema sério, morreu de infarto. Pergunta, você foi infartado, né? Então, é relacionado à obesidade, é um caso, né, crítico, muito sério, né? Como a vereadora levantou, a obesidade é quase uma doença do século, né? Se a gente for ver não só para coração, a obesidade está relacionada aí ao entupimento de artéria, a obesidade está relacionada a um coração mais forte, mesmo que ele não tenha entupimento. É um coração que precisa trabalhar mais. O coração é feito para trabalhar para um corpo normal, não para trabalhar por dois corpos. Se pega um paciente muito obeso, chega ao ponto de ficar quase 2 vezes maior o peso da pessoa. E, com isso, o coração, que é uma bomba muscular, começa a sofrer todo o problema da obesidade, sem falar de outras causas relacionadas a câncer e tudo mais. Voltando só um pouquinho aqui na doença do aterosclerótica, que é essa doença aí que leva ao infarto, que leva à morte súbita, que pode ter N desfechos. Mesma coisa, aqui a primeira imagem é uma artéria sadia, depois uma artéria que começa a evoluir. Só para entendimento, essa artéria do meio ainda, o paciente às vezes nem tem sintoma. Ele está bem, ele é comparado, faz os exames, ele é um paciente normal.
ele vai começar a ter sintoma quando migra já para a parte quase final da obstrução. Aí já a parte preventiva, que poderia ser feito anteriormente, na saúde primária, tudo já passou do tempo. Tem uma doença aterosclerótica já instalada. Aí a gente tem que lidar com ela. Como lidar com ela, né? Aí, através de angioplastia, através de tratamento medicamentoso otimizado e a cirurgia cardíaca. Aqui os fatores de risco que já citamos, né, diabetes, taxa elevada de colesterol, estresse, hipertensão, obesidade, alimentação, que são os fatores mutáveis que a gente consegue, às vezes, oferecer para o paciente que ele mude. Olha, tem que parar de fumar, tem que melhorar, perder peso, e tem aqueles fatores que a gente não consegue, o estresse do dia a dia, o fator genético. Às vezes o paciente é jovem, magro, é atleta e infarta. Então, tem esses fatores que a gente não consegue dar, a gente consegue ajudar, mas não mudar muito. Os sintomas são os mais variáveis possíveis. A pessoa, o primeiro sintoma do infartado, às vezes, pode ser a morte súbita, o paciente morreu. Mas ele nunca sentiu nada, mas faleceu, morreu. Tem os infartos silenciosos, que a pessoa nem sabe, procura o médico, fala, esse coração já infartou, está ruim e tal. Pode acontecer em alguns pacientes. E o sintoma clássico, que esse fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico, são os pacientes que têm aquela dor típica, mais relacionada aos esforços, tudo, que aparece antes do paciente infartar. Com o infarto já é a obstrução do vaso. É aquele vaso onde já não passa mais. No infarto, a gente já começa a ter lesão do músculo cardíaco. Isso é ruim. A angina, esses entupimentos, esses eventos, ainda o coração está dando sinal que ele vai passar por um evento grave. E a gente tem que buscar tratar esses pacientes, né, os pacientes que estão no começo ou antes da prevenção, e achar ele antes de infartar. Doutor, eu vou ir perguntando para o doutor. Pode, por favor. Vou te interrompendo aí um pouquinho, porque é só para que pudermos entender, não só eu, mas as pessoas que estão nos assistindo. Você falou que tem pessoas que não dão os sintomas, certo? Certo. Não tem o sintoma, vai lá e tem um infarto. Essa pessoa indo passar no médico uma vez por ano, que seja no cardiologista, ou até mesmo um clínico, tem como saber, se ele passar pelo clínico, tem como saber como é que anda o coraçãozinho dessa pessoa? Deve, né? Eu acho que a pessoa, a partir dos 40 anos, ela deve fazer um teste ergométrico. O que é um teste ergométrico? É um teste para ver a função do coração. Para a gente tentar fazer algumas correlações, e tem várias, a gente pode tentar mostrar e fazer o coração como um motor de um carro. Ele, na marcha lenta, ele vai bem, dá partida, ele pega, fica tudo bem. A partir da hora que você dá carga para ele, é onde que começa a ter o sintoma. Sair fumaça do escapamento, o motor é fraco, não sobra uma subida. E o coração também é desse mesmo modo. Se a gente fizer algum exame com o coração em repouso, tipo um ecocardiograma em repouso, um eletro em repouso, isso não vai trazer muita informação de como está a doença do entupimento, a doença aterosclerótica, né, a doença arterial coronariana. Então, é fundamental que a gente submeta esse paciente que está fazendo a investigação inicial a um teste de capacidade, que é correr numa esteira, e aí a gente vê como esse coração vai se comportar no maior desempenho dele. E é aí que a gente começa a fazer o diagnóstico daquela doença do entupimento não tão severo ainda, antes do paciente infartar. E outra pergunta, uma pergunta. Olha aí, então a esteira é importante, hein? É importante. E eu estou aqui pensando, porque eu fui fazer o teste ergométrico e não consegui ir até o final. Eu estou aqui já preocupada no motor do carro, né? Porque o motor já deve estar um pouco já desgastado, hein, doutor? Eu não consegui terminar o teste ergométrico, né? Tem, às vezes, a capacidade, não é todos os pacientes que são elegíveis para fazer o teste ergométrico, né? É por isso que tem que passar no especialista, para esse especialista pedir. Às vezes tem problema de joelho, às vezes tem alguma arritmia.
E o exame para avaliação de isquemia, né, de isquemia miocárdica, para ver se está faltando sangue nesse coração, tem o teste ergométrico, tem cintilografia miocárdica, tem ressonância miocárdica, tem ecoestresse, que já é um outro tipo de exame. Então, tem uma gama de exame para a gente ver a doença que a gente chama avaliação de perfusão. Entendi. A avaliação de se está faltando sangue para aquele coração ou não. O cateterismo, que a gente está aqui dizendo hoje, já é uma avaliação mais anatômica. Ele diz para a gente se o cano tem um entupimento ou não. Agora, ele não tem a condição fidedigna de nos dizer se essa obstrução é o suficiente para faltar sangue para aquela região. E isso a gente consegue através desses exames que a gente força o motor, que é o nosso coração, né? E acho que tem um filminho aqui só para a gente ilustrar um pouquinho de como é feito. Põe para rodar, por gentileza. Esse é um desenho esquemático, um desenho. Vamos ver se não vai rodar. Vamos ver. Precisa afastar um pouquinho ou não? Dá para ver? Esse é um desenho só mostrando... Se não conseguir, doutor, depois se o doutor puder deixar, tá, para que a TV câmera possa passar, né? Vai conseguir passar? Porque entendi. ótimo. Aí nada mais vereadora, que é um bonequinho que está sendo submetido a um cateterismo. Vai ser puncionado uma artéria do braço, por um catéter vai até o coração e injeta o contraste para a gente fazer... Põe a próxima, que aí já tem a imagem do que é o cateterismo. Porque as pessoas têm medo, né? Quando fala de cateterismo, acha que já vai abrir o peito, vai ficar com aquela cicatriz, né? Nós temos aqui alguém que está falando que já fez, né, o cateterismo. Então, assim, vai abrir o peito, então... E não é assim, né, doutor? Não, o cateterismo, assim, né? O cateterismo é um ato, é um exame diagnóstico, ele pode ser feito eletivamente, a pessoa procura um hospital para realizar o exame, entra, como estava dizendo, vai até o coração e faz aquela imagem essa imagem bonita, que é a imagem das artérias do coração. Aí não tem entupimento nenhum, é uma imagem normal, mas é essa imagem que a gente faz e que a gente adquire na sala de hemodinâmica. Acho que tem uma outra aqui, mais uma vez mostrando o que é o ato da angioplastia, né? Cateterismo é o diagnóstico, aquele que a gente vai injetar, vai ver, tem a lesão. O que precisa fazer com essa lesão? Vamos tomar remédio, mudar o estilo de vida, vamos fazer uma angioplastia, que entra com o balão, coloca, ou vamos fazer uma cirurgia cardíaca, que tem que ser a ponte de safena, porque, às vezes, a quantidade de doença dessa rede de artérias do coração é tão grande que não é possível tratar tudo percutâneo, tratar tudo com stent. Aqui tem uma imagem de uma angioplastia, se a gente olhar na imagem acima, vê que tem um estreitamento, na imagem do lado, e já acabou a obstrução já. Entendi. Doutor, você trouxe algum coração, tipo um coração bom e um coração ruim, para a gente dar uma olhada, ou não? Essas imagens de cateterismo são o exame do cateterismo com a doença, sim, naquele vermelho. Sim. E no vermelho do outro lado ali, se der para a gente ver, o que está do lado atrás da... Sim. Isso, atrás ali, a gente já vê que aquele estreitamento que tinha, já não tem mais. Então, esse é um paciente que foi submetido à angioplastia. Então, a falta de sangue que tinha para aquela região, daquele último vaso, agora está sendo liberado. Isso aí pode ser o paciente que está infartado no pronto-socorro. Isso é uma lesão que causa infarto, dói o peito, o paciente vai para o pronto-socorro, e o exame de cateterismo mostra para a gente essa lesão, e depois disso daí a gente trata com o stent para tirar o paciente do evento agudo do infarto. Aqui era um outro filminho mostrando a circulação.
Não dá para mostrar nenhum filme? Tenta verificar aí, Fabrício. Acho que é importante, se não conseguir agora, a gente vai mostrar depois. Eu tenho no computador e a gente pode tentar abrir aqui. Ali mostra o crescimento amarelo, quem tiver amarelo, não está, né? Se ligar o computador direto aí com ele, será que consegue? Quiser pegar, está na bolsa também, fica à vontade. Aí vai mostrar para a gente, esse amarelo é a placa no início da doença, depois ela cresce um pouquinho e vai aumentando o seu tamanho até trazer os problemas que a gente citou. Aqui é o vaso coronariano, né, as suas nomenclaturas. Aqui, para falar um pouco mais e explicar, isso aqui é a ponte de safena. Não conseguiu arrumar com o stent. Então, aquela porção amarela é a ponte de safena que a gente liga na aorta e coloca no ramo que está entupido. Olha lá, tem a plaquinha amarela, então a gente passa, faz um bypass, passa por cima, é o encanamento que a gente coloca para poder dar o fluxo do sangue, né? E aí fica o coração operado, fica mais ou menos dessa forma, né? Aqueles enxerto azul que tem, são as pontes de safena, e o maior vermelho é a ponte de mamária, né? Que eles falam, tem uma mamária e duas safenas. É bem esse caso aí que a gente está mostrando. Aqui é o nosso serviço aqui do Hospital Municipal Antônio Giglio, né, a sala de hemodinâmica, do estudo dessas artérias, dessa veia, que a gente tem no Hospital Municipal aqui dessa cidade. Aqui é dentro da sala de hemodinâmica, né, esse é o equipamento que consegue fazer a aquisição dessas imagens, que consegue trazer para a gente o diagnóstico e também nos auxilia a fazer o tratamento terapêutico, né, com o implante do stent, colocar marca-passo e tudo mais, é nessa sala que a gente usa. Aqui é a sala de cirurgia aqui do Hospital Municipal. Aqui é um paciente sendo operado nesse hospital aqui o Antônio Giglio. Atrás a gente vê o ato cirúrgico e do lado a gente está vendo ali uma máquina de hemodinâmica, que é aquela máquina que a gente usa para parar o coração e o pulmão para poder operar o paciente. Toda vez que a gente... quer que eu ponha? Acho que é melhor, doutor. Eu ponho o dedo aqui. Tá. Desculpe, pessoal. Olha só, gente, como é importante, né, sabermos passo a passo, né? Acredito que vamos sair daqui hoje até podemos falar com alguém, dando uma orientação, que é muito importante, né, dona Vilta, aqui presente hoje, acredito que vai falar com a comunidade toda lá do Compromo, né? Como é importante, né, dona Vilta? Vê se consegue colocar direto. Sim. Olha aí. O doutor, ele parou aqui, mas está mostrando uma imagem do hospital onde ele vai terminar de falar que está sendo operado uma pessoa, né? Operado numa cirurgia. Ponte de safena. Ponte de safena. E no Hospital Giglio faz a ponte de safena também, é isso, doutor? Isso. Olha aí, gente. Quanta coisa boa nós temos em Osasco que não sabemos, né? Quantas coisas boas. Então, a pessoa precisa fez o cateterismo, aí vai verificar realmente o que aquela pessoa precisa de uma ponte de safena. Está lá, o doutor está mostrando o que está fazendo. Doutor, parabéns. Aqui a gente está conseguindo, porque, vereadora, nem todos os pacientes, quando o paciente chega infartado e a lesão está numa anatomia muito desfavorável, não há possibilidade da gente tratar isso com stent. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter um backup cirúrgico, porque senão fica um serviço que não resolve 100% dos problemas. Entendi. E quando a gente chegou, a gente observou que esse era o problema também daqueles pacientes que ficavam aguardando aqui. Para operar o coração era 3 meses. E se a gente deixasse esse paciente aqui para ir operar em outro lugar, ele ia ficar esperando também. E a maioria das vezes é o paciente autônomo, de 50 anos,
que não tem, não paga a Seguridade Social, e a família depende do trabalho manual dele, e ele está internado no hospital e não consegue se resolver. E, com isso, a gente consegue resolver uma cirurgia com stent percutâneo, o paciente sai mais rápido, consegue voltar, mas o paciente com o peito aberto também, em 2, 3 meses, ele já está pronto para voltar a toda a atividade dele, né? Sim, Dependendo do estrago do coração, do que aconteceu, mas a cirurgia não é impeditiva. E ele pode continuar a atividade normal. Isso, né, doutor? Mesmo colocando... O motivo da gente manipular o coração é justamente para... É uma pergunta muito boa. É para a gente diminuir sintoma. Se a gente, o stent, a cirurgia de ponte safena, isso não diminui o desfecho de morte, não diminui o desfecho de infarto, mas diminui o sintoma. Aquela pessoa que não conseguia subir uma rua, ela vai conseguir subir. A pessoa que tinha dor no peito para fazer qualquer atividade, com esses procedimentos, tanto invasivo ou cirúrgico, a gente consegue tirar. Mas a doença, a gente não tira. A doença do entupimento, ela está lá, ela fica com o paciente, então, depois de uma intervenção, seja ela qualquer das duas, precisa de acompanhamento rigoroso, porque senão essa doença vai voltar e vai perder tudo que já se fez. Então, não é porque eu pus o stent, está tudo bem. Não, precisa dar todo o segmento para que essa doença não aumente, não piore. Ela é quase... tem que vigiar. Ela é crônica igual uma diabetes, igual uma insuficiência renal. Tem que ser cuidado. Não pode só fazer o procedimento e deixar seguir assim. Olha só, doutor, eu queria também, aqui chegou algumas perguntas, mas eu vou deixar, logicamente, o doutor terminar pelo Facebook, e para que o doutor possa responder para as pessoas de casa que estão nos assistindo. Eu vou tirar aqui 3, 4 perguntas para fazer para o doutor. E uma delas, doutor, eu queria até entender, quando a pessoa tem uma embolia pulmonar, né, tem algo relacionado ao coração ou não? A embolia pulmonar, ela tem várias causas, né? Assim, diretamente por causa do coração embolizar o pulmão, dificilmente isso vai ocorrer, né? Sempre algum trombo solto, mais periférico, que vem para esse pulmão, né? Então, assim, não é uma causa... relacionada ao coração. Dificilmente. Então, okay. Eu anotei algumas perguntas que a senhora fez no início, eu queria responder. Se o doutor puder. Quando foi perguntado, né, mulheres. A mulheres, quando ela está na fase hormonal dela, que ela não está ainda na menopausa, ela tem um fator protetor para a doença cardiológica. É difícil uma mulher que não esteja na menopausa ter problema de coração. O hormônio feminino ajuda na prevenção. Agora, quando ela entra na menopausa, ela passa a ter 7 vezes mais chance de infartar do que o homem. Olha só, a mulherada, mulheres acima de 50 anos e aquelas também que estão no climatério. É isso. Né, doutor? Nós temos que prestar atenção, ó, nós estamos no meio de mulheres aqui. Doutor, eu tive que antecipar a minha menopausa, né? E meu marido costuma falar, pô, Osasco todo sabe que você está na menopausa. Porque é um calor que a gente sente, um calor tremendo. Mas, assim, temos que se cuidar, né, doutor? Tem que se cuidar. Então, eu acho que o próximo tema que vamos trazer nessa casa é sobre a menopausa, para que as mulheres não morram até com infarto, né? Que possam infartar. É isso, doutor? É isso. Aumenta bem mais a incidência porque ela não tem o hormônio que protegia as coronárias, né? Então, ela passa a ter uma incidência maior que o homem, tem que ser visto, tem que ser acompanhada. E tem algumas outras perguntas aqui, posso dar? Pode. Pode. Como é realizado o cateterismo cardíaco? Dessa forma que a gente passou, vamos ver se a gente consegue passar um slide aí mostrando. É através de uma punção de uma artéria periférica, seja femoral,
braquial, radial, e nessa artéria a gente chega até a artéria do coração. Então, é por ela que a gente vai fazer a injeção do contraste iodado para fazer a avaliação desse arcabouço, dessa coroa vascular que irriga todo o nosso coração. Quais exames devem ser feitos antes do cateterismo? Boa pergunta. Então, o cateterismo ele tem que ser um exame mais para o final da investigação. É um exame invasivo, é um exame que tem as complicações, tanto de punção como do próprio exame em si. Então, tem que passar pelo cardiologista, fazer o ecocardiograma, teste ergométrico, qualquer exame específico dessa monta. Depois nós vamos falar como é feito esses exames, né? É feito no hospital? Não. As pessoas só quando é com urgência, não é isso, doutor? Isso. Quando é com urgência ou emergência, é feito no hospital, é isso, Aline? Porque é importante as pessoas também de casa saber, né? Às vezes está sentindo alguma dor, e aí já fizemos esse alerta aí para as mulheres aí, né, acima de 50, ou que está no climatério, mas vou no posto de saúde? Vai no posto de saúde, procurar o clínico, para que o clínico possa pedir os exames ou encaminhar para um especialista. É isso, Aline? Estou falando certo aqui? Não, exatamente. Tem 2 momentos, né? O paciente da urgência e emergência vão fazer esses exames no PS ou nas UPAs. E o acompanhamento, né, como a mulher no climatério, vai fazer o acompanhamento na UBS. E aí, se for urgente, o médico da UBS mesmo vai encaminhar para uma urgência ou emergência. É isso aí. Então, procure uma UBS mais próximo de casa, quem está realmente fazendo a prevenção, né? Buscar um clínico para pedir orientação. Pode ir lá, doutor. Vamos seguir aqui nas perguntas. A realização do cateterismo cardíaco tem a sua contraindicação? Tem. Os pacientes que não conseguem ficar na posição deitada, que não conseguem colaborar com o exame por vários motivos, que naquele momento tem alergia a contraste, ele tem que ser preparado. Então, essas são as principais contraindicações. O cateterismo cardíaco, que é isso que a gente estava tentando passar, é a cateterização do vaso, ou artéria ou veia. Quando a gente pode estudar uma artéria da cabeça, que chama uma arteriografia, para ver se a pessoa tem alguma obstrução que possa criar um AVC. Podemos estudar os membros inferiores para ver se tem alguma obstrução. Desobstruir uma artéria da barriga, por exemplo, também através do mesmo exame, com a mesma máquina, no mesmo setor de hemodinâmica, a gente consegue fazer todos esses tratamentos, né? Não é exclusivo para doença coronariana. O catéter, pergunta por onde é inserido o catéter, os pontos podem ser aonde a gente quer estudar, o vaso que a gente quer estudar, sempre por via periférica, né, que essa é a região de maior, fácil a compressão, fácil para fazer o curativo, o paciente pode deshospitalizar quanto antes, né. O procedimento do cateterismo, diagnóstico, não é esse paciente que chegou infartado, não é esse paciente que chegou com o coração já grave, doente, ele demora em torno de uns 30, 40 minutos, né? Só para fazer as imagens, só para fazer a filmagem das coronárias, né? Que é só um diagnóstico. Quando a gente começa a fazer o tratamento da obstrução, que aí sim precisa dilatar, precisa pôr estente, precisa pós-dilatar, tem que ter cuidado que numa tentativa de desobstruir uma artéria, acaba obstruindo outra artéria, né? Então tem todo um cuidado que a equipe tem que ter para tentar sempre fazer o que é melhor para o paciente, né? Infelizmente hoje a gente não consegue resolver tudo. Se a gente resolvesse tudo, ficaria fácil, né? Mas isso aí é com outra pessoa.
A recuperação do cateterismo, em 7 dias a pessoa praticamente já está pronta para as atividades dela, do exame, né? Se for de uma angioplastia, aí tem que seguir o tempo de recomendação pós-infarto, tudo isso. Os stents, eles servem para desobstrução das coronárias, né? O stent ele tá lá para dar sustentação na placa, que uma vez que a gente entra dentro da artéria entupida e quebra essa obstrução com o ato de desentupir com o balão, esse stent ele entra para segurar essas placas para elas não migrarem e embolizarem distal. Então, essa é a função dele. É possível desobstruir uma artéria durante o procedimento de cateterismo? Aí a gente já passou de cateterismo para angioplastia. Aí já virou um procedimento que era diagnóstico, aí a gente já começa num procedimento que é terapêutico, que já aí a gente já passa a fazer um tratamento, né, que é a desobstrução. O cateterismo geralmente é realizado em pessoas acima dos 50 anos, depende da finalidade, né? A gente está falando do cateterismo para estudo de obstrução coronariana. Se a gente for ver as criancinhas, os recém-nascidos passam com doença congênita, passa por cateterismo também, né? Para estudar as pressões das cavidades do coração, como que está. Então, o cateterismo não é um exame isolado para pacientes... Pessoas mais de idade, não é isso? Então, isso. Pode ocorrer também com crianças recém-nascidas. Pode, não a doença do entupimento coronariano, né? A doença do infarto. No recém-nascido, a gente vai ter as doenças da má formação. As artérias, que às vezes não nascem no lugar devido, os ventrículos que nascem invertidos, tal. Então, precisa fazer um estudo para ver como a gente vai abordar essa criança. Que também pode ser por via percutânea, através de um procedimento hemodinâmico, ou uma cirurgia corretiva aberta também, né? Muito bom, doutor. Acho que já foi, acho que todos aqui já... Doutor, o Júlio Almeida, tá no Facebook, ele perguntou, quer saber se a condição genética, né, influencia assim, a pessoa para um infarto. É uma ótima pergunta, vereadora. A parte genética é um dos fatores mais agravantes que a gente não consegue mexer no paciente com doença coronariana. Ele, tendo a doença genética, é aquele paciente, às vezes, que é atleta, não é obeso, está tudo bem e ele infarta. É uma coisa que a gente nunca ia esperar de acontecer no paciente. A gente olha para o paciente, ele não tem fator de risco nenhum daqueles que a gente citou. Sim. Não é obeso, malha, faz atividade e infarta com 35 anos. Ela existe. Então, por isso que quando tem um fator, esse fator genético envolvido, familiar, a pessoa tem que ter mais atenção ainda com a doença coronariana. Né? Precisa ser investigado mais a fundo ainda. Olha aí, então, está respondida a pergunta do Júlio. O Eduardo Gomes pergunta se a bebida em excesso também causa infarto, né? Ou seja, será que é o refrigerante, né? Não, é a cervejinha, né, doutor? É. Está perguntando aqui, ó. O Eduardo, não sei se ele está por aí, mas é pelo Facebook. O ato do consumo de bebida alcoólica, né, não deve ser estimulado, né, de uma maneira que seja feito no cotidiano, né? Mas socialmente isso não afeta a doença coronariana, né? É claro que se o paciente tem diabetes junto, isso tudo acaba juntando, piorando a doença como um todo do paciente, né? Então, se possível, tentar fazer o consumo social com o mínimo necessário de bebida alcoólica, né? E mais uma aqui, doutor. O Jacques Oliveira pergunta, né, sobre o sedentarismo, né? A pessoa que, quando fica muito parado, né, ou seja, mau hálito, assim, não se alimenta bem,
hábitos, né, que não se alimenta bem, lanche, se isso pode causar um infarto também. Pode, né? Pessoa que está acomodada, acaba se aposentando, né, fica em casa só mexendo no controle da televisão, né? Logicamente que isso não é para cá, né, para os homens daqui, né? Que os homens chegam em casa e trabalham muito, né? Ajudam as esposas. Viu? O Eduardo não, é o Jackson. Mas essa pessoa que ela é acomodada, né, que não pratica um esporte e também não tem assim hábito bom para se alimentar, né, pode ocorrer um infarto? Pode, né? Essas pessoas vão ter mais incidência, mais predisposição de desenvolver esse tipo de doença, né? O que tem que o sedentarismo ele faz mal para o paciente deve se exercitar. O exercício para o paciente é um fator protetor para o desenvolvimento da doença arterial coronariana. Então, tem algumas recomendações internacionais que pedem para a pessoa fazer 6 vezes de atividade física na semana, com um tempo maior que 20 minutos, numa carga específica de treinamento, para que isso possa ser considerado como um fator de proteção cardiovascular. Então, se a pessoa já não faz atividade e se alimenta mal, né, ela está fazendo 2 vezes mal para ela, né? Olha aí. Doutor, tem bastante perguntas, mas eu vou fazer mais uma só para o doutor, porque nosso tempo já está esgotando. Mas temos quantos minutos? 5. Você está bonzinho. O Bruno Rodrigues pergunta aqui. Batista, né? Bruno Batista. Doutor, o uso de plaquetários ou anticoagulante pode provocar hemorragias? Doutor, você pode até explicar, né, o que é plaquetários, né? Isso. É uma pergunta bem pertinente e isso tudo eu vou falar de uma maneira bem genérica, porque cada paciente tem que ser visto como uma unidade, né? O antiplaquetário é um remédio que usa para que não forme o coágulo, não forme o trombo. Um stent recém-implantado, o paciente deve usar o antiplaquetário, né? Às vezes até 2 antiplaquetários. E toda vez que a gente deixa uma plaqueta, que é uma porção do sangue, que é uma célula responsável para fazer a coagulação, ela que nos ajuda, no caso de um acidente, de um corte, a fazer toda essa parte de hemostasia, de parar o sangramento, a gente deixa ela um pouco disfuncionante com o uso dessa medicação. Então, o paciente que está em uso da medicação antiplaquetária, ele tem uma incidência de ter um sangramento um pouquinho maior, mas nada que vá comprometer a hemodinâmica do paciente. Sangra um pouco mais, mas para. A gente está falando de antiplaquetário diferente de anticoagulante, né? O anticoagulante ele já é, vamos dizer, um pouco mais agressivo, né? Ele mexe mais na cascata de coagulação. O antiplaquetário só mexe mais na parte das plaquetas. Então, sim, pode sangrar um pouco mais, mas não é por causa disso que a pessoa tem que parar de fazer o uso, né? Tem que fazer o uso conforme prescrição médica. Bom, estamos indo aqui para o finalmente. Aqui estão perguntando, né, também sobre a obesidade, mas o doutor aqui já falou sobre a obesidade. E depois das perguntas que tiver, nós vamos encaminhar para o hospital. E antes da gente terminar, eu queria lembrar aqui que o doutor também é um médico que faz transplante, né? Não em Osasco, sim pelo Estado, né? Governo federal ou Estado, doutor? O transplante? O Estado. Estado. É linkado ao governo federal, né? Serviço Nacional de Transplante, e a gente é submetido aqui ao Estado, né? Ao controle do Estado. Então, realmente ele entende do assunto, entende do coração. Então, eu gostaria de passar para o finalmente, né? Se o doutor quiser fazer o uso aí de 1 minutinho para poder dar os finalmente. Doutor, quero agradecer também a presença de vocês aqui hoje, foi muito importante. Depois nós não conseguimos rodar o filme, mas nós vamos rodar. E foi um pouquinho longo, mas vamos fazer em bloco, para que podemos passar realmente, para que todos possam ter conhecimento, né? A plateia está aqui e muita gente está falando, olha, meu esposo fez um cateterismo ontem, né? Temos aqui outras pessoas também que já fizeram. 3?
É isso. Ainda bem que se preocupa, né? Que bom. É ótimo. Então, doutora, a palavra está com você. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez, vereadora Lúcia, pela oportunidade, por dar ênfase nesse tema que é de enorme prevalência, né? E aos munícipes, qualquer dúvida que tiver, encaminhar para a gente, para poder sanar tudo isso daí. E vou destacar também, acho que o principal de tudo que o Lucas falou, a gente está conscientizando as pessoas, né, na prevenção das doenças, tá, para a gente evitar que chegue nesse ponto muito agudo e que, em algumas situações, pode evoluir para uma condição fatal. Tá certo? Obrigado a todos, uma boa tarde e estaremos à disposição para responder as demais perguntas. Eu que agradeço, doutor, agradeço de verdade a Câmara de Osasco, todos os vereadores agradecem a sua participação aqui hoje. Nosso presidente teve que sair, chegou aqui, vereador Josias, vereador Fábio Chirian, que está aqui conosco. Todos os vereadores, em nome de todos os vereadores, nós agradecemos a sua presença hoje aqui, foi muito importante. E vamos passar agora para a Aline. Inclusive, a Aline, aqui nessa casa, já teve até moção de aplauso, né? A Aline teve moção de aplauso pelo trabalho prestado no nosso município de Osasco, Aline. Eu também sou uma assim, admiradora sua pelo seu trabalho, pelo tratamento, porque eu, quando eu trabalhava também do outro lado, eu sempre tratei as pessoas como cliente, sabe? Eu sempre gostava de ouvir as pessoas, né? Eu era uma chefe de unidade, eu não sei nem como chama, gerente de unidade, mas que ouvia de fato as pessoas, né? A diretora que colocava todo mundo na sala para ouvir, porque o mais importante é a gente poder ouvir, né? Ouvir para a gente poder entender o que está se passando com aquelas pessoas. Então, a palavra está com você, Aline. Obrigada, Lúcia. Eu quero agradecer também a todos, né? E a você nos dar essa oportunidade para falar um pouquinho do nosso trabalho. E, como o doutor Vitor disse, eu quero também enfatizar um pouquinho de como nós trabalhamos com humanização no hospital, né? Então, hoje nós temos uma equipe estritamente para humanizar, para entender o munícipe, o acompanhante, o paciente, porque não é somente chegar e resolvermos as doenças, mas tem a questão de esclarecer as dúvidas que ficam, né? Então, deixar bem claro que estamos à disposição, como o doutor falou, qualquer dúvida que tiverem ainda, podem encaminhar para nós, que a gente estaremos esclarecendo. E eu quero agradecer a todos dessa casa, né? Todos os vereadores, a Lúcia, principalmente, né, que nos convidou, ao nosso prefeito Rogério Lins, ao nosso secretário da Saúde, doutor Fernando Machado, e agradecer, realmente. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje. Queria também aproveitar e depois, antes do doutor terminar, eu gostaria, doutor, de perguntar, essas pessoas que fazem a prevenção, que fazem o cateterismo, lá, depois elas são cuidadas pelo hospital ou são cuidadas pelo ambulatório da policlínica? O hospital, a gente, depois que passa por esse procedimento, a gente tem um ambulatório no hospital, onde a gente dá os primeiros segmentos, né? Tira o paciente daquele pós-procedimento. Quando a gente vê que ele está bem estabilizado, que ele já não está mais precisando da assistência daquela internação, ele volta para a rede, volta para a policlínica e para fazer o segmento dele, né? Entendi. Então, doutor, está aí a palavra com você para dar finalmente aqui para nós. Hoje já quero antecipar que foi uma tarde assim brilhante de poder receber vocês aqui na Câmara de Osasco. Você pode ter certeza que eu aprendi bastante, porque, no meu entender, o cateterismo era uma grande cirurgia, né? E hoje o doutor aqui está demonstrando para nós que é um procedimento, né, que temos que ficar atento realmente, mas temos que cuidar também da saúde, né? Temos que manter a saúde, temos que cuidar, né, doutor? Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? A palavra está com você. Que você possa aí falar com as mulheres, né? Com os homens, com as crianças, né? Que possam ficar mais atentos, né? A gente tem uma preocupação até de ter mesmo um médico nutricionista nas escolas, né?
porque a gente, se for falar aqui de saúde, nós vamos ficar aqui 10, 20 dias só falando de saúde ou até mais, né? Que um assunto puxa outro, né? Falamos aqui de obesidade, depois nós vamos voltar para as nossas crianças e tantos outros mais temas que nós vamos falar. Mas agradecer você de verdade, viu? Muito obrigada, doutor Lucas, que você possa permanecer muito tempo aqui no nosso hospital, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora, sou um admirador do seu trabalho na saúde. Veja aí já quanto tempo se dedica a esse pessoal. A saúde, a gente sabe, a senhora sabe bem também, que é um problema gigantesco. A senhora dá toda a atenção aos munícipes. Essa área que eu gosto muito de coração, que eu trato com o meu coração, é um assunto que eu gosto de falar bastante sobre isso, e passei essa tarde aqui, nem parece que passou todo o tempo que foi previsto aqui. Os pacientes, quando têm o apoio de uma vereadora igual a senhora, de um prefeito, eles conseguem ter aonde reclamar do problema dele. E a doença da alta complexidade cardiovascular, por ela ser tratada a nível de Estado, a nível de governo federal, essas pessoas perdem um pouco, isso é uma sensação minha, pessoal, da onde buscar o socorro. Né? Porque vai buscar um socorro com uma pessoa que não tem o serviço em casa, fica difícil. Claro que a senhora vai fazer todos, vão fazer tudo para poder ajudar esse paciente, mas é isso. Agora, o município fazendo, o município sabe onde tem que vir buscar. Não atendemos, acho que só paciente de Osasco, acho que é um serviço público. Todo paciente que passa por aqui é dado atendimento. Então, queria agradecer a gestão do hospital, a gestão do governo, a gestão aqui da Câmara, especialmente da senhora, com todo esse trabalho que a senhora vem fazendo há muitos anos, e mostrar que eu estou à disposição, sempre que for necessário, para vir aqui nessa casa, poder estar com vocês e poder falar um pouco no assunto que eu gosto tanto. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Então, estamos indo finalmente, né? Quero agradecer a comunicação dessa casa, a TV Câmara, agradecer a todos os funcionários que participamos hoje, que tivemos uma tarde aqui maravilhosa, uma tarde de prevenção. Eu vou sair com uma cabeça diferente daqui hoje, viu, doutor? Vou até pedir para fazer um exame do meu coração, porque o teste de esteira ali, o motor do carro, né, já começou a falhar, né? Nem de segunda não está subindo mais. Mas é isso, a gente brinca. Mas eu tenho um exemplo no meu gabinete, que é o doutor Piné. Tem 50 e alguns anos, mas tem uma boa alimentação, enxerga muito bem, não usa óculos, tem uma saúde assim bem, joga bola, futebol, né? Joga futebol, né? Não é bola, é futebol. É um atleta e nunca reclamou de nada do coração. Então é isso aí. Quero aqui agradecer a todos nessa tarde que estivemos aqui hoje. Muito obrigada e encerrou.